Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao 15 por 15 do Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Miriam Alvarenga e esse é o 14º episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Este encontro versa sobre o tema Pesquisa em Educação no Brasil. E para este bate-papo, recebemos os convidados professor Dr. Álvaro Moreira Hipólito e o professor Dr. Gabriel dos Santos Keller. O professor Álvaro Moreira Hipólito possui doutorado, PhD pela Universidade de Wisconsin, em Madison. É professor titular da Universidade Federal de Pelotas, onde exerceu a função de pró-reitor de graduação. Atualmente, é o diretor da Faculdade de Educação. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação e coordena o CEP, Centro de Estudos em Políticas Educacionais da UFPEL. Publicou 78 artigos em periódicos especializados e 48 trabalhos em anais de eventos. Possui 48 capítulos de livros e 16 livros publicados como autor e/ou editor. Possui vários itens de produção técnica, participou de eventos no exterior e no Brasil. Recebeu 3 prêmios e homenagens. Orientou 14 trabalhos de dissertação de mestrado e 21 teses de doutorado, 2 como co-orientador. Supervisionou 7 estágios de pós-doutorado. Participou de vários projetos de pesquisa e atua em 2 projetos atualmente. Colabora em conselhos editoriais de vários periódicos, é coeditor da revista Currículos Sem Fronteiras, participa da Registrado, é ex-coordenador nacional e participa como membro efetivo da rede na América Latina. É filiado nas associações nacionais AMPED, AMPAI e ABDC. Foi professor visitante na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua como pesquisador do Gestrado e de redes de investigação internacionais com várias universidades nacionais e internacionais. Atua na área de educação com ênfase em estudos sobre trabalho docente, currículo e gestão e gerencialismo. Em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são trabalho docente, currículo, reestruturação curricular, profissionalismo, teoria crítica, gênero, globalização e identidade. Seja bem-vindo, professor Álvaro. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas ideias a respeito da pesquisa em educação no Brasil, principalmente acompanhado por vocês, do Kairos, um companheiro de longa data também. Então, fico à disposição. Professor Gabriel é doutor em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Gestão Educacional pela Universidade Federal de Santa Maria, graduado em Pedagogia pela Universidade de Cruz Alta e trabalha como professor do Magistério Superior desde 2015 na Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui, Rio Grande do Sul, ministrando os componentes curriculares da área de educação no curso de licenciatura em matemática. Paralelamente, atua no curso de licenciatura em geografia na Universidade Aberta do Brasil, UAB, Unipampa, campus São Borja, Rio Grande do Sul, também com os componentes da área de educação, assim como os estágios supervisionados. No aspecto gestão, atuou como coordenador acadêmico do campus Itaqui em 2020 e coordenador do curso de matemática e licenciatura em 2019. Dentre as inúmeras comissões institucionais que atua, foi membro do núcleo docente estruturante dos cursos supracitados, está como vice-líder do grupo de pesquisa e extensão Linguagem, Cultura, Educação e Sociedade da Unipampa, Itaqui, Rio Grande do Sul. Também participa de outros grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa em gestão, currículo e políticas educativas, da FAE-UFPEL,
Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas, o Grupo Kairos da Universidade Federal de Santa Maria. Tem como interesse investigativo em seus projetos acadêmicos as temáticas currículo, identidade e trabalho docente, políticas públicas educacionais e profissionalização docente. Seja bem-vindo, professor Gabriel. De antemão, também, estendo os agradecimentos em nome da comunidade acadêmica Kairos. É uma alegria recebê-los, especialmente pela referência que ambos representam para as pesquisas e estudos acerca da temática pesquisa em educação no Brasil. Contudo, antes de iniciarmos o nosso diálogo, um recado muito breve aos nossos ouvintes. Assim como nos episódios anteriores, lembramos que este episódio, será disponibilizado em formato de podcast no canal do YouTube do Grupo Kairos e nos agregadores de podcast. Os 13 primeiros episódios já estão disponíveis e apresentam desde a historicidade e relevância do Grupo Kairos até diálogos sobre categorias e conceitos centrais de pesquisas e estudos da comunidade acadêmica. Assim, fica o convite. Acessem, curtam, compartilhem os episódios, enviem suas dúvidas, sugestões e feedback pelo direct do Instagram. Vale reforçar também que este é o nosso penúltimo encontro. Deste modo, teremos pela frente mais um episódio que encerra este projeto que nos é tão caro. Até o final do mês de setembro será disponibilizado o podcast 15 por 15 final. Mas vale reforçar, a programação em alusão aos 15 anos do Kairos segue e está sendo divulgada nas nossas redes sociais. Muito bem, recado dado, passo a palavra neste momento para minha parceira na mediação deste projeto, Luísa Menezes. Está contigo a palavra. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? De antemão, eu agradeço a presença do professor Álvaro, do professor Gabriel e da mediação da minha parceira Miriam. Mais um episódio que está dando sequência ao nosso projeto e quase encerrando esse projeto que sim nos é tão caro e que a gente fica muito feliz com a proporção que ele tem tomado e com a socialização de conhecimento que tem acontecido ao longo de toda a nossa programação. Uma saudação especial, então, a vocês que nos acompanham em mais um episódio do 15 por 15 Kairos e aos nossos convidados que aqui estão hoje. É sempre muito bom estar compartilhando desses espaços que visam a promover e divulgar o fazer científico. E para iniciar a nossa conversa, eu direciono o professor Álvaro inicialmente e depois o professor Gabriel pode contribuir também com uma questão que é fundamental. Professor Álvaro, como que você vê a pesquisa em educação no momento atual? Obrigado pela pergunta. E é um tema muito amplo, né? Bastante amplo. Assim, eu vejo que nós, no momento atual, estamos com uma trajetória de recuperação, né? Porque fomos abalados aí nos últimos 6 anos, eu diria, pelo menos, com muita interferência, né, no campo educacional. Não diretamente no campo da pesquisa, mas no campo educacional, temático, né? Então, tivemos muita interferência dos setores conservadores, da sociedade, de um modo geral, e no campo da educação em particular. É bem verdade que vivemos, claro, esse período longo aí de pandemia, que nos atrapalhou a todos, né? Muito, mas eu diria assim que o grande problema da pesquisa em educação no Brasil é o financiamento, né? Eu acho que o financiamento em educação agora está sendo retomado, o CNPq está fazendo milagre com os poucos recursos que tem, então está lançando convocatórias, chamadas, editais, que estavam paralisados, né? O edital universal já estava paralisado, mas ainda os recursos são muito pequenos. Estamos trabalhando com um orçamento que foi feito num contexto, né, em que a ciência foi dirigida por negacionistas, né? Então, nós tivemos assim a tragédia, né, de ter pessoas no governo brasileiro que eram acreditando que a Terra é plana, né, que o mundo
é uma coisa assim que a ciência tem que se curvar aos preceitos religiosos, e mais, dizendo que não precisa de financiamento, entende? A universidade só faz algazarra, só faz... Bom, isso muito para dizer no sentido de que a universidade ela sofreu muito nesse período, né, com escola sem partido e muitas outras iniciativas que foram iniciativas que mostram bem o caráter conservador que se instalou no país. Felizmente, eu acho que a gente conseguiu rapidamente dar uma resposta, né? Não só em termos de governo, mas em termos de, por exemplo, Escola Sem Partido foi derrotado, né, por um movimento que fizemos todos, né, de pressão, né, de luta pela autonomia docente e tudo isso. Então, assim, eu acho que a educação sofreu um outro revés, que é uma visão particular, eu diria, que foi a BNCC. A BNC Formação vai ser algo assim muito muito direcionado, né, para formar educadores para formar crianças e alunos, estudantes, meninos e meninas, todas as pessoas que estiverem envolvidas, a partir de uma lógica que é muito reta, né? Muito enquadrada, que é enquadrada na base nacional, a partir das avaliações, dos exames, tudo isso que já se tem falado muito, né? Então, eu vejo, sim, que o campo de pesquisa é um campo muito vasto. A universidade tem contribuído demais com a pesquisa, né? E tem isso, podemos ver durante a pandemia, que todas as boas alternativas que surgiram, inclusive de vacina e de políticas de saúde, e, né, foram produzidas pela universidade, né? E mesmo sem recursos, mesmo com recursos parcos, mesmo com poucas iniciativas de apoio à pesquisa, mas fizemos o que pudemos. Nesse período, também houve importantes avanços no campo educacional, no campo de investigação educacional, quanto aos efeitos, não só da pandemia, mas do uso das tecnologias para os professores, para o trabalho docente, para a formação e também para as escolas. Isso é um ponto que a gente pode discutir um pouco mais adiante, né? Mas é fundamental. Além de que, para encerrar, eu diria que nós tivemos um outro retrocesso, que foi uma das coisas que mais me agrediu durante a pandemia, tratando sim do campo científico, que foi um retrocesso que tivemos ao ter que defender a ciência como a grande solução para os problemas, né? E, claro, frente ao negacionismo, tivemos que enfrentar e defender a ciência. Todavia, houve um retrocesso no debate sobre a ciência, porque nós tivemos que defender determinados pontos de vista da ciência que já não eram mais os nossos pontos de vista, no sentido de que tivemos que defender um certo modelo de ciência, que é um modelo de ciência baseado na tradição positivista de ciência, né? E a ciência não tem toda a verdade, como nunca teve, e sabemos disso e questionamos isso, né? E para dar um exemplo, agora para encerrar mesmo, é que, por exemplo, nós tivemos uma pesquisadora brasileira nos Estados Unidos, professora pesquisadora em uma universidade americana, que desenvolveu um tipo de vacina para a Covid e que ela queria fazer a distribuição gratuita dessa vacina, né, e disponibilizar essa vacina para os povos, os países pobres, etc. E tal. Não houve ressonância, não houve políticas nem da Organização Mundial da Saúde, nem dos países, né, para essa alternativa. As alternativas foram a Pfizer, foram as grandes companhias que
que tinham desenvolvido, né, com seu aparato científico, vacinas, mas havia outras alternativas. E isso tem a ver com o tipo de ciência que a mídia divulga, etc. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem um campo aberto hoje, importante, e a educação e a pesquisa em educação tem muito a dizer sobre formação, sobre desafios da educação e por aí fora. Muito bem. Seguindo, então, esse diálogo que o professor Álvaro abordou, né, em relação à pandemia, a questão das políticas, né, de educação no país no atual momento, e também já direcionando em relação às políticas de formação de professores, eu vou pedir para o professor Gabriel falar um pouquinho mais para nós da visão dele relacionado tanto à pesquisa em educação como às políticas, então, de formação. Professor Gabriel, como você vê essa questão no atual contexto? Certo, Miriam. Antes de respondê-la, gostaria de retomar um pouco sobre a minha historicidade nesse processo, né? Até porque faz mais de uma década que saí presencialmente do grupo Kairos, né? E depois fui para a UFPEL, com os estudos, né, no campo do currículo, professor Álvaro. E desde 2015 eu estou na fronteira oeste, né, do Rio Grande do Sul. E eu me deparo com uma realidade totalmente nova e desafiadora, né, para inventar, produzir a minha docência, né? E aí eu gostaria de contextualizar como a gente tem visto, né, em termos de descentralização da universidade, né, porque somos 10 campi, né, que se posicionam na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, com uma missão de desenvolvimento regional, e com um perfil, em grande parte, para não dizer 99% dos estudantes dos cursos de licenciatura, que são oriundos da classe trabalhadora. Tá? Então, em termos de pesquisa, no nosso contexto, tá, que eu sei que em grande parte às vezes se parece como o da UFSM, da UFPEL, mas a nossa característica, por ser, né, distante de grandes centros, a gente percebe o quão parece mais difícil, né, chegar, acessar, né, e mobilizar o estudante para a questão, né, da pesquisa. Então, a gente tem visto, né, e aí acho que a gente sofreu diretamente todas essas questões que o professor Álvaro colocou, né, desse negacionismo, né, da escola sem partido, e aqui essa questão neoconservadora, ela parece ser mais acentuada com uma questão cultural, né, então a gente tem que provar que a Unipampa veio com uma finalidade, que ela tem um papel, né, que não é um custo, né, para a sociedade, mas, inclusive, né, a gente desenvolve estudos aqui que mostram o quão a Unipampa ela tem contribuído não só no aspecto da formação né, de profissionais, humana, mas também no desenvolvimento econômico, que seja, né, social desses lugares. E aí, a discussão, né, agora pensando especificamente sobre como a gente tem visto a influência, então, para a formação de professores, né, e digo até que nos cursos de licenciatura aqui, a BNC Formação, ela já é meio que cartilha, tá? E aí eu costumo dizer que, muitas vezes, por não sermos também organizados por departamentos, né, eu, por exemplo, sou o único pedagogo da área de educação, trabalho com todas as pedagógicas, num campus, num curso de licenciatura, matemática. Então, o quão é difícil, sabe, trazer a discussão de formação de professores, da profissionalização para o campo sociológico, né? Porque muitas vezes fica nisso. Bom, então precisamos, né, adequar o currículo, entendendo o currículo como aquilo que vai ser seguido, né, esse enquadramento que o professor Álvaro coloca, e em grande parte, né, as discussões ficam mais no âmbito das metodologias de ensino, das práticas formativas, que obviamente são né, necessárias e fundamentais para a profissionalização docente, mas não são suficientes no nível, né, crítico. E aí a gente vê que isso se reforça ainda mais no âmbito desse período que a gente viveu de pandemia, em que nós tínhamos que começar a defender, e acho que vai, né, muito ao encontro que o senhor Álvaro falou dessa concepção da ciência, porque a gente começou a ter que defender o óbvio, porque todo mundo foi colocado, né,
no mesmo balaio, né? Todo mundo que trabalha na Universidade Pública Federal era visto, né, como o esquerdista, enfim, né? Então, se colocou tudo e a gente está tentando reorganizar para mostrar, né, que coisas precisam ser, né, ditas, colocadas, analisadas, né? E em grande parte a gente vê que as políticas, né, de patronização cada vez mais estão ganhando espaço, e me parece que isso se acentuou ainda mais agora, né, nessa retomada pós-pandemia, porque as pessoas querem respostas, elas querem soluções. Tem esse processo de adoecimento, né, não só em função do que foi, né, o Covid em si, mas o adoecimento mental também, né, a saúde, né, a gente vê dos professores, aí, das redes em geral, né, de sobrecarga de trabalho, né, e de cobranças. Então, eu seria mais ou menos esses aspectos que eu queria trazer, fazendo essa interlocução, né, do local, daquilo que eu consigo visualizar, né, e aquilo que tem sido, né, recorrente nas políticas curriculares de profissionalização docente. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Os professores Álvaro e o professor Gabriel relataram a relevância, né, das pesquisas desempenhadas, né, nesse contexto pandêmico, das políticas, né, de formação de professores. E fica, então, a problematização, assim, para os professores agora nos ajudarem a refletir. No que tange, então, as pesquisas em educação, qual foi, está sendo o seu papel? Por consequência, a contribuição para a sociedade, né, neste momento histórico que vivenciamos e que reverbera, né, até os dias atuais. Como podemos passar para os nossos ouvintes, então, como foi esse processo, né, das pesquisas, em especial, né, as pesquisas em educação neste momento pandêmico? Eu queria retomar um ponto que estamos aqui refletindo, né? A partir já do que o Gabriel também colocou. Tem uma coisa que o campo da educação sofre bastante, que é o seguinte, que é uma formulação que veio da área da saúde e que é a ideia de que as pesquisas baseadas em evidência, né? As políticas devem se basear em políticas baseadas em evidências. Essas evidências são, em tese, pesquisas, né? E o que nós sofremos é que os órgãos de governo, gestores do campo educacional, eles ouvem muito pouco o que a área de educação tem a dizer, do ponto de vista das nossas pesquisas, né? E eles se baseiam naquelas pesquisas que eles dizem que são as evidências, que são pesquisas quantitativas, né? A maior parte organizadas por entidades privadas, ligadas ao Todos pela Educação, e que ou as pesquisas lideradas pelo INEP, que se transformou num órgão de fornecedor de dados para formulação de políticas, e não é mais um órgão de pesquisa como já foi, né? Então, assim, eu digo isso para falar o seguinte, quando, por exemplo, a evidência, uma evidência que é muito propalada, que justificou a BNCC, que justificou a BNC, formação, é a ideia de que a qualidade da educação e que os dados mostram que a educação carece, né, de uma performance mais qualidade. Isso é uma assertiva, vamos dizer, propalada por todos os cantos, porque o IDEB, que mede os dados de avaliação, etc., etc. No decorrer da pandemia, eu participei de 2 pesquisas, que eu considerei muito importantes, que foram lideradas pelo Gestrado, que é um grupo de pesquisa de Minas Gerais, que, junto com a Rede Estrado, que nós fizemos uma pesquisa
com milhares de professores no Brasil, em vários estados, tá? Essa pesquisa foi para saber dos professores quais foram as condições que ele encontrou para realizar o trabalho durante a pandemia. O uso das tecnologias, preparação que ele tinha para isso, etc., toda essa problemática aí, né? E depois foi feita uma outra pesquisa em escala internacional, latino-americana, com 9 países. Tá? E também os dados reforçavam muitas das nossas ideias, tá? E das ideias daquilo que os professores falam, né? Que eles não estavam preparados, não tiveram condições de utilizar as tecnologias satisfatoriamente, que as crianças não tinham acesso à tecnologia, que as escolas não tinham acesso à tecnologia, e etc, etc, etc. E, além das condições emocionais, que o Gabriel bem levantou, né, dos professores, do esgotamento que vai ter. Muito bem. O que agora está se avizinhando para o campo educacional? Ora, está se avizinhando que a Suécia está dizendo que vai acabar com a educação digital, que tem que retomar o trabalho com livros, né? E que não quer saber da educação digital, que não veio para melhorar nada, ao contrário, só piorou. Vai proibir nas escolas o ensino, os ensinos remotos. E não é não poder usar a tecnologia, não se trata disso, mas se trata de não basear o modelo educacional na digitalização. Tá? Um país como a Suécia. Isso talvez seja uma tendência? Talvez seja, porque a Unesco lançou um relatório, há poucos dias teve uma reunião em Montevidéu, que tiveram todos os países ligados à Unesco. O Brasil parece que passou pelo vexame do nosso ministro defender uma coisa parece que meio papagaio, entende, do Todos pela Educação, e desses organismos que querem a digitalização, a plataformização, a todos os dados, etc, etc. E isso é a solução para o campo educacional. Educação híbrida, remota, não sei o que. Todos os outros países, inclusive o relatório que está disponível pela Unesco, que é totalmente contrário a isso, segue a linha da Suécia. Então, é que se as pesquisas dizem que o caminho talvez não seja esse, que o caminho apontado pelos professores é outro. Se vários países estão dizendo isso, né? A Suécia, a própria Unesco está dizendo, qual é a evidência que se tem, né, de que tem que seguir uma educação digital, uma educação digitalizada, uma educação datificada, vamos dizer assim, né? Então, aí vem a questão, o próprio critério da evidência não é seguido, porque as pesquisas em educação, muitas delas, essas que eu falei, não, mas muitas delas são qualitativas, né? E que dizem muito, que quando elas se somam, elas dizem muito a respeito de determinado assunto. É uma evidência que os governos não querem olhar, não é? Então, eles olham para o que os interesses do mercado, porque nós vivemos num país que as políticas são muito alinhadas às forças do mercado. Então, no campo educacional, no campo da pesquisa, isso não é muito diferente, não. Sim, queres fazer alguma contribuição, professor Gabriel? Sim, por favor. Eu só gostaria de destacar, acho que reforçar, né, tudo isso que o Álvaro falou, a questão, né, aquilo que a gente viu em termos de visibilidade durante a pandemia, na educação, nas pesquisas, acho que isso é recorrente, é a questão da desigualdade social, né, gritante, e criou um abismo, né, acho que isso aí ficou escrachado, né, e que a gente vê relatos, quando a gente pega muitos estudos e relatos de caso, inclusive também vários trabalhos, né, na própria educação à distância, eu orientei sobre, né, a questão do ensino remoto emergencial, e o relato, né, de famílias que tinham que se organizar numa lógica totalmente desigual, de utilizar um aparelho de celular ali, né, para 2, 3, 4 filhos usarem, né, não tinha as condições, não tinha a internet adequada. Então, acho que toda essa questão, né,
independente, né, de como defendam né, os governos, isso é um dado, né, para uma política pública, né, se realmente se valoriza, então, essa questão tecnológica, né, porque esse é um lado que esse discurso veio muito à tona, né, por mais que tenha tido esses desafios, que é a sobrecarga de trabalho, a não formação dos professores, a questão, né, esse esgotamento emocional, mas também tem uma certa romantização que a gente vê, né, do que foi esse boom tecnológico, tanto é que hoje, por exemplo, a discussão, pelo menos que a gente tem visto na universidade, né, da inteligência artificial, como sendo algo dado e está aí, sabe? ChatGPT, enfim, e pensa uma questão ética muito maior também, não está sendo discutida porque a tecnologia mostrou durante a pandemia que ela veio para ficar. E aí, né, o professor Álvaro traz esses estudos que mostram, né, que países que têm investido, né, em pesquisas têm mostrado que, inclusive, né, o movimento pode ser outro. Então, só essa contribuição, né, para a gente pensar, né, os impactos, os desafios que a gente tem e que a pandemia realmente mexeu com tudo, assim, né, em termos, né, de escrachar, né, o país diverso em termos de desigualdade que a gente tem. Eu queria voltar num ponto, se me permite. O Gabriel falou que está vivendo uma situação no campus, não sei se no campus, mas em alguns campi da universidade, a BNC Formação quase como uma realidade já marcada, né? Isso também há uma pressão aqui para nós também para isso. No entanto, agora com a possibilidade talvez do parecer do Conselho Nacional de Educação ser revisto, a pressão toda está localizada aí. Mas eu queria dizer o seguinte, que essa discussão toda é que a BNC Formação, eu acho que é um ponto que a gente poderia discutir melhor, porque ela é uma orientação para a formação dos professores, né? E que nós temos visto aqui que no ensino médio, a BNCC e as políticas do novo ensino médio são uma tragédia, né? Então, eu acho que tem a ver com essas questões, né? E uma delas é que o Gabriel falava, né, com muita propriedade, trazendo esse elemento aí das dificuldades tecnológicas das famílias, das escolas, e etc. Bom, os itinerários pedagógicos, os itinerários formativos, né, já está se vendo. Quer dizer, as escolas particulares vão ter 8, 9, 10 itinerários, cada um mais maravilhoso que o outro. Então, as escolas particulares estão mal conseguindo, às vezes, organizar um, né? E esse um com todas as dificuldades que elas têm, de equipamentos, de formação de quadros, de pessoal. Então, assim, é uma realidade de empobrecimento curricular, que é um termo que eu acho que cada vez temos que usar mais, né, de injustiça curricular que a BNCC vai fazer. E, na formação de professores, eu acho que é uma tragédia maior ainda, né? Porque é trabalhar em cima daquilo que vai ser cobrado pelos exames, né? Então... Só complementando, me fez lembrar que tem um outro aspecto que a gente discute muito aqui na fronteira, que é, além dessa questão, obviamente, social, da desigualdade, né, de como as escolas privadas vão se organizar e as públicas, é a questão de ofertar itinerários formativos em termos de desigualdade regional, né, porque, vamos comparar, por exemplo, eu vou, né, propor o que diz a política, né, dessa autonomia, agora do sujeito escolher o seu currículo, enfim, numa cidade como Itaqui ou Porto Alegre. A discrepância, as chances, né, de fazer parcerias, então, enfim, se essa é a proposta, já começa aí, né? As escolas não sabem o que fazer aqui em Itaqui, não tem com quem, eu digo, aqui a cultura é do arroz, né? Vão fazer com a empresa que tem. Então, né, e essa liberdade que foi vendida, né, nas propagandas do governo. Podcast 15 por 15 Kairós.
Diálogos para Além dos Muros da Universidade, um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. É um debate que, a cada episódio, eu e a Miriam, acredito que a gente aprende muito, muito. E esse é um debate fundamental, porque fala muito mais do que pesquisa em educação. Mas quem faz, para quem faz, de onde vem e para quem vai, né? É um debate extremamente amplo, como muito bem falou o professor Hipólito, que a gente poderia ficar nesse debate aqui, nessa sala de meet, mas também poderia se encontrar em universidade e fazer um evento, né, sobre BNC Formação, sobre o novo ensino médio, sobre chat GPT e tecnologias que agora estão cada vez mais presentes num cenário pós, se é que dá para chamar de pós já, né? Pós-pandêmico. Então, para a gente ir aos finalmente, nosso último bloco, a minha pergunta aqui, para finalizar esse encontro que está incrível, eu aprendo demais, eu vou fazer duas perguntas em uma, e aí os professores sintam-se à vontade para responder. Como que foi a inserção de vocês no âmbito da pesquisa em educação? E aí eu já, ao considerar os novos desdobramentos, né, o contexto atual, social, político, econômico, educacional, quais são as expectativas para os seus estudos e pesquisas a partir desse debate inteiro que a gente fez até agora? E fiquem à vontade, podem escolher quem vai responder primeiro. Bom, se o professor me permite, acho que essa questão me faz pensar o meu processo, né? Então, esse aspecto pessoal, né? Quando eu estava na metade da graduação, na instituição comunitária que eu fazia, né, eu fui bolsista para a UNE, né? Quando foi lançado o programa, que eu conheci a professora Liliana, e é um guri do interior, né? E eu lembro que estava no quarto semestre, uma aula de gestão educacional, acho que ela dava. Ela ainda me chamou no final da aula e disse: acho que tu tem potencial, se tu quiseres, né? Eu estou indo para o UFSM, me procura onde que terminar, né? Vai participar de um grupo de pesquisa, enfim. 2 anos depois, estava na UFSM, né? Fui lá, bati. Então, assim, esse processo me é caro, né? Que foi onde eu comecei a ter uma leitura mais crítica, né, no mundo, assim, porque às vezes na graduação a gente sabe, né? Até isso eu falei, a questão da pesquisa, né, numa instituição comunitária, ela não tinha essa força como tem numa instituição pública federal e já consolidada, como é a UFSM, a UFPEL. Então, eu sou eternamente grato, né, ao grupo Kairos, né, lá nos princípios, em 2009, quando eu cheguei, e fizemos, né, a leitura crítica, né, no viés marxista, enfim, e depois, né, a minha inserção, né, que eu fui mais para análise aí do discurso, né, trabalhei também, né, continuei na perspectiva crítica, mas estudando também outros autores, outras abordagens. Então, essa foi a minha inserção. E eu percebi que, agora pensando todo esse contexto, né, que eu acho que o professor Alves foi muito feliz nessa questão de que a gente começou a ter que defender o óbvio, né, e às vezes eu pensava, podem ser perspectivas diferentes, né, eu saí de um grupo, fui para o outro, como é que eu me encontro nisso? E quando vê no momento de negação da ciência, em discursos absurdos, a gente se viu, como já tinha falado, né, acho que na primeira questão, todo mundo foi colocado, né, num balaião lá, e a gente está tentando se reorganizar, né, em termos de pesquisa, aquilo que a gente faz, defender, que a gente produz enquanto ciência, né, no campo da educação. Então, acho que, assim, eu vejo como perspectiva futura que a gente permaneça mais atento, eu acho, né, prudente, vigilante, porque a gente passou por um processo bem doloroso, a gente está, acho que, juntando os caquinhos, né, para conseguir se recolocar, né, mostrar que a universidade não é baderna, é uma instituição séria, que se não fosse a instituição pública, em especial a pública, né, que são as universidades, não existiria pesquisa no Brasil, isso em todas as áreas, e
o que é mais gritante, eu até costumo brincar às vezes com uns colegas, quando a física foi questionada, né? Se agora a Terra é plana, enfim. Gente, às vezes até na educação, na pedagogia, até a gente meio que naturaliza algumas coisas, assim, certas chacotas, né? Inclusive do campo mais duro, né? Se é possível falar, né? Do que a gente faz. Mas, gente, até o conhecimento que era dado, né? Como universal, enfim, foi questionado. Então é muito preocupante isso, eu fico triste. Não que não possa, eu acho que o diálogo, a problematização, a refutação, inclusive, é o que produz o conhecimento, mas a forma como foi e o que se colocou no lugar, né, acho que foi um grande retrocesso e aos poucos a gente está se recuperando e acredito que todas as perspectivas devem ser, né, trazidas e debatidas, mas a gente tem que ser mais, acho que sim, vigilante, né? Porque veio muita coisa para prejudicar mesmo, e fake news, né? Então esse resgate, assim, eu tenho esperança, mas uma esperança, né, vigilante, né? Que a gente tenha cuidado quanto a isso. Pois, eu quero ainda cutucar o Gabriel para uma outra questão, tá? Mas eu vou responder essa e depois vou deixar um questionamento para ele, que eu sei que é uma coisa que ele pode falar muito bem. Olha, a minha experiência foi assim, porque eu entrei no curso de pedagogia, na primeira turma do curso de pedagogia aqui da UFPEL. Então, não era ainda um curso muito com tradição de pesquisa, né? Nós tínhamos assim muita pesquisa na agronomia, alguma pesquisa já na medicina e odontologia, então algumas áreas, tá? Mas na área de educação já tinha alguma pesquisa, sim, porque a faculdade surgiu não pelo curso de pedagogia, ela surgiu por um curso de especialização, de aperfeiçoamento, um curso de pós-graduação para formar professores. Mas era ainda um tanto na linha da formação continuada em nível mais aprofundado. Mas, quando eu entrei como professor, em seguida, foi onde eu comecei mesmo a fazer pesquisa, né? Eu tinha feito uma pesquisa no meu curso de especialização e depois entrei para pesquisa já na faculdade. Meus primeiros estudos foram sobre municipalização do ensino, da educação, uma pesquisa que eu fiz com alguns colegas aqui. Depois eu diria que foi mestrado, né, que já foi sobre trabalho docente, e depois o doutorado, e continuei sempre pesquisando nessa área do trabalho docente, depois do currículo, trabalho docente, currículo e gestão, são três coisas que eu faço articulação forte ainda hoje sobre isso, né, que acho que são, assim, eu quando começo a falar de trabalho docente, me sinto sempre que eu meio que obrigado a ter que falar de currículo, de reforma curricular, e quando falo de reforma curricular de trabalho docente, e vejo que tem que falar de políticas gerencialistas, que são as políticas que vão dando forma, né, para a escola, para o currículo, para o trabalho do professor e tal. Então, assim, eu vejo que a minha experiência foi muito essa, assim, de uma universidade que tem foco na pesquisa, hoje em dia, em muitas áreas, com a pós-graduação, que expandiu muito, assim como a UFSM, né? E eu diria, vejo esse ponto que o Gabriel coloca na fronteira da universidade, uma universidade nova, como é a Unipampa, né? Que a tradição de pesquisa ainda entra muito, principalmente, e esse é um problema que nós temos aqui também, né? Existe um tensionamento com alguns colegas que acham que nós temos que o principal é o ensino, né? E eu acho que tudo bem, o ensino é muito importante, a extensão é muito importante e a pesquisa é muito importante. Agora, então, nem todo mundo é obrigado a fazer pesquisa, evidentemente que não. Mas professor em regime de dedicação exclusiva numa universidade pública, se ele não faz pesquisa, ele prefere fazer ensino e prefere fazer ou extensão, muito bem.
Tem pessoas que têm esse cacuete, vamos dizer, mas eles não podem sonegar a produção de conhecimento nessas áreas, porque eu posso produzir conhecimento no ensino, eu posso produzir conhecimento na extensão, né? Não é só na pesquisa. E o que eu faço? A experiência que eu construo lá numa comunidade, a experiência que eu construo no ensino, eu tenho que socializar com outros. E a única forma de fazer isso é publicando, é fazendo, né, análise desse tipo. Então, eu acho que o papel da universidade, e por isso que a formação tem que ser feita em universidades e não em escolas isoladas, porque o papel da universidade é a produção de conhecimento. E não é só com a pesquisa que isso é feito. Mas eu queria deixar uma ideia, Gabriel, que eu acho que o exemplo que tu dás da universidade na fronteira, ou universidades novas, eu acho que a saída melhor, não é a única, evidentemente, é associação em redes, tá, de produção. Então, por exemplo, a Rede Estrada, essa pesquisa que deu em 9 países, ou que deu em vários estados do Brasil sobre a pandemia, ela é possível porque tem a pesquisa em rede, né? E eu acho que a participação de pesquisa em rede evita esse isolamento e nos põe numa condição de compartilhar, né, conhecimento com universidades que estão mais à frente no sentido de melhor estrutura, de mais experiência, então não é no sentido de melhor de inteligência, não é isso, né? Tá, então, dito isso, eu queria voltar num ponto que eu queria provocar o Gabriel, tá? Se vocês tiverem que encerrar, já pode encerrar até com essa questão, mas, Gabriel, a tua tese de doutorado foi sobre o apagão docente, né? E eu acho que o apagão docente está cada vez mais presente, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque o apagão docente, no ensino médio, ele é muito evidente, né? Eles estão tentando uma solução, mas não falam do apagão docente. E a solução que eles estão dando é acabar com certas disciplinas. Ah, não tem professor de química, acaba com a química. Não tem professor de física, acaba com a física. Pô, como se fosse muito fácil, assim, né? Isso vai ser uma tragédia. Aí, Gabriel. Concordo plenamente, professor, com as suas considerações. E eu tenho percebido isso também, né? Porque até então o termo apagão docente, eu lembro na época de 2017, não era nem utilizado, né? Eu fiz buscas, enfim, discursos midiáticos, né? E algumas provocações que a gente tinha ali, em termos, né, como se avaliava a formação de professores, mas tem sido recorrente, e a gente vê isso, né? O próprio, voltando, né, ali a reforma do ensino médio, né, o perder de espaço dos campos disciplinares, né, essas novos componentes que entram e sem ter um direcionamento, acho que mais claro daquilo, né, que deveria ser, é uma forma, né, de acho que vai minimizando um problema, né, que está aí, está cada vez maior, né, a gente percebe o quão é difícil manter um aluno, né, no curso de licenciatura. E isso eu vejo que não é só porque é o curso de matemática, sabe, que tem especificidade, as pessoas têm mais dificuldade, mas a gente tem visto isso também no campo da pedagogia, né, história, enfim, então está acontecendo alguma coisa, né, que entra a questão estrutural, mas também essa não identificação, né, com a carreira, as políticas curriculares que também não incentivam, né, e tiram esse espaço, né, de saber para poder atuar, fazer a diferença na educação. Este foi o 14º episódio do podcast 15 por 15 Kairós, há 15 anos produzindo conhecimento. Apresentamos a vocês um pouco sobre a temática pesquisa em educação no Brasil, com os professores doutores Álvaro Hipólito e Gabriel Kessler. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio, na segunda quinzena de setembro. Obrigada novamente a todos e todas que estão nos acompanhando. Agradeço imensamente ao Gabriel e ao professor Álvaro por nos darem essa aula, que com certeza esse episódio foi uma aula para os nossos ouvintes, para mim e para a Mira. E gratidão por estarem com a gente neste projeto.
Foi uma conversa muito boa, muito rica, e que com certeza não se esgota nesse espaço. A gente certamente vai precisar de outros tempos e espaços em que a gente possa escutar vocês novamente e promover diálogos como este de socialização das suas pesquisas e estudos, até porque vocês tratam de outras questões que sim estão imbricadas ao campo educacional, mas alguns temas mais específicos e que a gente ficou curiosas para conhecer. Então, para as considerações finais, eu passo a palavra primeiro a você, Gabriel, e depois ao Álvaro, para ele fazer os agradecimentos dele. Bom, eu que agradeço a oportunidade do encontro, né, Luísa, Miriam, professor Álvaro, foi um prazer estar aqui fazendo esse diálogo, né, ao grupo Kairos, né, que eu tenho tanto carinho. Então, eu tenho, né, gratidão, né, e me coloco à disposição para outras possíveis interlocuções com o grupo, né, com a comunidade Kairos. Eu também me sinto sim, muito satisfeito com o convite que recebi, né, e com a possibilidade de estar aqui com vocês, Miriam, Luísa, e com o Gabriel, né, e agradecer ao Kairos essa iniciativa que eu acho que é maravilhosa, né, de popularizar algumas discussões do campo científico na área de educação, né. O tema que abordamos é muito vasto, né, e importante, relevante. Então, claro, nós abordamos aqui um pouco a partir daquilo que o Gabriel e eu vivenciamos um pouco e estamos mais próximos, né, em termos temáticos, mas o campo da pesquisa na área da educação é uma coisa muito, muito vasta. Eu sei que vocês estão abordando várias temáticas e queria me congratular com vocês todos, né? Deixo um grande abraço para todos, a professora Liliane em particular, e para todos vocês, tá? Muito obrigado. Eu sou Luísa Menezes. Eu sou Miriam Alvarenga. E esse foi o 14º episódio do podcast 15 por 15 Kairos. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Abraços das gurias do Kairos. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, nos sigam no Instagram, deixem comentários, perguntas no nosso direct e acompanhem o podcast 15 por 15 Kairos para ficarem por dentro de toda a programação dos 15 anos